Qual é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fluzudo, trazendo aqui mais um conteúdo novo pra você, torcedor tricolor e torcedor de qualquer outro time. Seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha com todos os seus amigos. Minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição, me segue lá em todas elas. No vídeo de hoje vai ser o seguinte, cara, eu vou trazer aqui alguns dados, algumas estatísticas aí, curiosidades para você, torcedor, para você saber quem é, afinal, o maior artilheiro do século XXI do Fluminense, que você já deve imaginar quem, e do século XX, quem que era? Vamos conferir aí a lista de maiores artilheiros do Fluminense de cada século logo após a vinheta. Antes de começar aí o vídeo, eu quero deixar claro que peguei todos esses dados aí, todas essas informações no site flusão.info, é um site muito bom, muito atualizado. Logo quando já acaba praticamente uma partida do Fluminense, ele já vai lá e atualiza com os dados. Tem desde o nosso início da história, tem praticamente tudo que você quiser encontrar aí de estatística de Fluminense, se encontra lá, beleza? Vamos lá então, eu vou começar aqui, vou tirar um print da minha tela primeiro de tudo para vocês. E vocês vão acompanhando junto comigo aqui, jogador por jogador. Eu não vou mostrar todos de uma vez para não ficar claro quem é quem. Eu vou falar primeiro e aí ele vai aparecer na tela, beleza? Começando aí pelo século XX, que talvez a maioria dos torcedores não conhecem esses artilheiros, mas talvez o primeiro lugar todo mundo aí saiba quem é, porque é o maior artilheiro da história do Fluminense, que o Fred infelizmente não vai passar. Ou felizmente, né? Depende do seu ponto de vista. Mas aí, em primeiro lugar, Valdo, com 320 gols marcados todos no século anterior, todos no século XX. O último ano dele pelo Fluminense foi em 1961. Deixando claro também que eu não vou falar todos os artilheiros aí que tem nessa lista, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Então eu vou destacar os 5 primeiros e aí o resto eu passo bem rapidinho, só citando os nomes pelo menos, beleza? Em segundo lugar aqui, olhando, temos Orlando Pingo de Ouro, que é o atacante que está próximo de ser ultrapassado pelo Fred aí no posto de segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Tem 184 gols marcados. A última atuação dele aí foi em 1953, então por algum período aí ele foi o maior artilheiro da história do Fluminense, porque o Valdo só ultrapassou ele depois. E ele tá um gol na frente do Fred, né? Em terceiro lugar, Henry Welfare, não sei como fala, meu amigo, eu sei que ele é inglês, jogou aí o último ano dele vestindo a camisa do Fluminense, foi em 1923, fez 167 gols, bastante gol aí. O nosso terceiro maior artilheiro da história do Fluminense no século XX era inglês, curioso aí, curiosidade. E em quarto lugar, Hércules, vestindo aí a camisa do Fluminense pela última vez em 1942 com 165 gols, só 2 atrás aí do Welfare, que eu não sei se eu tô falando certo, mas enfim. Tele Santana em quinto lugar, a última atuação dele também foi em 61 junto com o Valdo, deixou 163 gols marcados, também 2 golzinhos atrás do quarto lugar Hércules. E é isso, vou citar aí bem rápido os outros 25 artilheiros aí do Fluminense. Russo em sexto lugar com 156, Preguinho com 132, o Washington da dupla Washington e Assis Casalvente com 120, Ézio, Super Ézio com 119 em nono lugar, Escurinho 112, Jair Francisco 105, Lula 102, Zezé 100 gols, Rodrigues em 14º com 98, Simões 97, Didi 94, Flávio 93, Romeu em 91, esse não é um Romeu aí que você pode estar pensando que jogou lá para 2006, Alfredinho 86, Zezé em 20º lugar com 83 gols, Pedro Morim 81, Gil 75, Tim 72, Amoroso 72 também empatado, Vicentino e Doval ambos com 71 também, Ademir Menezes 65, Carlyle, não sei como fala, 64, Carreiro 63 e Machado, o nosso 30º maior artilheiro da história do Fluminense no século XX, com 63 gols também empatado com Carreiro.
Esses aí são os artilheiros do século XX, os 30 maiores artilheiros do Fluminense no século XX, beleza? Aí você pode estar pensando, ué, mas cadê o Magno Alves aí, o nosso magnata nessa lista? Porque ele foi um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, aí tá no top 10, top 15 pelo menos. E não tá aparecendo aí, sendo que ele jogou aí em 98, 9 e tal, 2000, cadê ele? É bem simples, na verdade, responder essa pergunta, porque o Magno Alves jogou aí no século XX e no século XXI pelo Fluminense. Então a lista foi muito esperto aí, quem fez essa lista, ele separou justamente os gols do Magno Alves do século XX e século XXI. Então, infelizmente, tanto o Magno Alves quanto todos os outros jogadores que jogaram pelo Fluminense nessas 2 décadas aí, tiveram seus gols cortados no meio para separar em cada década. Então talvez alguns deles aí que poderiam estar na lista dos maiores artilheiros em algum dos séculos aí pode não estar mais, justamente por causa disso. Agora vamos aí aos artilheiros do século XXI. E em primeiro lugar, tente adivinhar, você torcedor, é muito difícil, meu amigo. Exatamente, Fred aí, o nosso grande ídolo. Eu sou gado do Fred, eu confesso. 183 gols, um golzinho atrás do Orlando Pingo de Ouro, nosso maior artilheiro do século XXI. E a última partida dele até o momento, pelo menos, foi em 2021 também, né? Magno Alves em segundo lugar se encontra com 63 gols. Aí você vê, por que só tem 63? Porque ele se encontra, porque 63 gols dele foi marcado no século XXI e a outra metade, aí quase metade dos gols foram marcados no século XX. E mesmo assim ele consegue ficar em segundo lugar dos maiores artilheiros no século XXI do Fluminense, hein? Em terceiro lugar, essa me surpreendeu, cara. Esse me surpreendeu realmente porque é um meio-campo, é um jogador amado e odiado. Antigamente era muito amado, hoje uma parte da torcida odeia ele. Eu odeio um pouquinho, tá? Enfim, Dario Conca, meu amigo, com 56 gols marcados. É realmente impressionante, apesar de ele estar muito tempo no Fluminense, aí ter feito bastante gol até. Um meio-campista aí estar em terceiro lugar entre os maiores artilheiros do Fluminense é bem significativo, cara. Já em quarto lugar temos ele mesmo, Tutatá, com 51 gols. Última partida dele pelo Fluminense em 2006. Em quinto lugar, outro meio-campista, Thiago Neves, outro aí que acho que talvez mais amado do que odiado, com 50 gols exatamente, última partida dele pelo Fluminense em 2013. Agora eu vou passar já mais direto pelos outros jogadores, mas temos muitos nomes aí bem surpreendentes nessa lista, cara, pelo menos no top 10 aí. E em sexto lugar temos Cícero com 49, Romário, o grande Romário, com 48, aí se ele tivesse jogado mais tempo no Fluminense com certeza teria feito mais. O Washington Coração Valente 45, Rafael Sobis 41, Marcos Júnior em décimo com 37 gols. Olha só o Marcos Júnior, hein? Em décimo lugar dos maiores artilheiros de todo o século XXI do Fluminense. Henrique Dourado, essa é surpreendente, 11º com 34. Em 12º não é muito legal de ver, mas é o Pedro, o maldito Peido aí, 31 gols. Rony com 29, Rony que também teve gols marcados aí no século XX, mas só temos considerados aqui no século XXI, 29 gols. Gum, o nosso grande Gum, zagueiro, 14º maior artilheiro do Fluminense nessa nesse século, com 29 gols, também está empatado com o Rony. Gabriel, 28, Rafael Moura, o He-Man, com 28 também, Gustavo Scarpa em 17º com 27 gols, o Alan, tá, que jogou em 2010, não é esse também que tá no Atlético Mineiro aí, esse trair Judas aí, até porque ele nunca fez um gol com a camisa do Fluminense. Enfim, Alan em 18º com 25, Wagner com 25 também empatado, Nenê com 24, e olha, ele pode subir mais, hein, tá em 20º nessa lista, tá atuando ainda, então ele pode até ultrapassar aí Alan e Wagner e até o Scarpa nessa temporada. Pode subir bastante nessa lista, na real, Nenê. Aguinaldo com 23, Marcelo, não é o Marcelo nosso lateral, tá? Marcelo que atuou em 2004, esse cara eu não conheço, tenho que ser sincero com vocês. Fez 21 gols, Marquinho, 21 gols,
Roger Flores, esse aí, com certeza. A última atuação dele em 2004, com 21 gols também. Marcão aí, nosso ídolo, nosso Pitbull, que foi o nosso técnico aí ano passado. 20 gols marcados. Ramon, 20 gols. Luciano, ele mesmo, Luciano, que fez gol naquele Fla-Flu lá. Eu gostava do Luciano, cara, eu tenho que admitir com vocês. Apesar dele perder muito gol, olha isso aí. O cara jogou uma temporada e meia pelo Fluminense e tá entre os maiores artilheiros com 20 gols. Richarlison, 19. Jean, 19. Carlos Alberto, 18. Esses são os 30 maiores artilheiros do Fluminense no século, eu ia falar década de novo. E particularmente me assusta nessa lista aí do século 21 é que, cara, os nossos maiores artilheiros aí, entre os 5 maiores artilheiros, temos 2 meio-campistas. Tudo bem que eles eram realmente, faziam bastante gols. Aliás, em sexto também tinha outro meia. Enfim, a gente teve bastante meia aí nesse top 10. Eu acho que a gente deveria ter mais algum atacante aí, até porque a nossa camisa 9 tem aquela magia da camisa 9 do Fluminense que desanda a fazer gols, que investe ela. Mas é isso, para mim pelo menos, isso significa muito o que realmente foi o Fluminense nesses últimos anos aí. Também um pouquinho da década de 2000, que teve bons atacantes, mas que ficaram pouco tempo pelo Fluminense. Aí Tuta ficou 2 temporadas só. Henrique Dourado, que deslanchou em 2017, ficou só naquele ano. Aliás, ele chegou em 2016, mas só marcou 2 gols em 2016 e em 2017 que ele realmente jogou. O Pedro aí, que foi Judas e tudo mais. Enfim, a gente teve muito centroavante, muito jogador que realmente poderia estar um pouquinho mais acima nessa lista, mas que por algum motivo aí ficaram pouco tempo com a camisa do Fluminense. O Washington Coração Valente, cara, ele está realmente, tinha até esquecido, ele está em 8º com 45 gols. Teve infelizmente aquele caso dele ficar a reta final inteira do Campeonato Brasileiro sem marcar mais nenhum, já estava um pouquinho de idade mais avançada. Mas eu acho que a gente precisa aí, seria interessante a gente ter mais algum atacante aí que esteja no Fluminense agora, que venha chegar no futuro aí, que consiga ficar bastante tempo, consiga marcar bastantes gols e entrar para esse top 10 aí pelo menos, cara, pra gente, sei lá, ter mais atacantes do que meias. Eu acho que seria mais condizente com a realidade um atacante fazendo mais gols do que meio campista, né? Apesar da gente ter esses meias artilheiros aí, enfim... Essa é a minha opinião, na real. O vídeo foi esse, o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um vídeo aí de curiosidade, de estatística. Ah, só mais uma coisa também. É interessante que a gente não encontrou aí o nome de Assis, cara, do Casal 20. A gente viu o nome de Washington, do Casal 20, em 8º lugar e o Assis não. Eu fiquei realmente surpreso com isso. Eu achei que o Assis tivesse muito mais gols pelo Fluminense. Mas aparentemente ele era muito mais lembrado pelos gols decisivos, pelos gols em cima do Flamengo, do que em si por ser um artilheiro, né? Eu não sei muito sobre o Assis, mas essa é uma curiosidade aí que me pegou de surpresa e pode ter pego você também. Enfim, agora sim, o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se inscreve, curte, compartilha com seus amigos. Minhas redes sociais estão aí embaixo. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima. Valeu!